Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e hoje, em nossa tarde, falaremos sobre a temática Buscai e Achareis. Mas, antes de tudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem desejar fechar os olhos, serenando o pensamento, aquietando a mente, procurando realizar algumas respirações mais profundas. Oramos pedindo a bênção divina, a orientação, o aconselhamento e o discernimento nos atos que necessitamos fazer em nossas vidas. Que possamos aproveitar este entardecer por meio dos ensinamentos do Mestre Jesus, do Mestre Kardec e de todos os bons espíritos. Abençoa-nos a cada um de nós que neste momento recebe e acolhe o nosso entardecer. Fiquemos na paz do Senhor, que assim seja. Muito boa tarde, muito boa tarde. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. O conteúdo que a gente tem para apresentar, ele é interessante e permitam-me, mas eu vou inverter a tela para que vocês possam acompanhar da melhor forma possível. Já lanço a pergunta se estão me ouvindo bem. Se tiver, só responde com sim, tá tranquilo. Nosso tema, e aí a gente tem que ser bem objetivo, muito apropriado para o início de ano, pois nós fazemos planos, desejamos realizar coisas boas em nossas vidas, ninguém deseja nada de ruim. E assim, nós podemos, e muitas vezes nos perguntamos, por que será que eu procuro tanto e não acho o que eu estou querendo? Por que será? Eu desejo, mas o que eu desejo não se realiza, não se concretiza. Uma outra pergunta para o nosso questionamento é por que será que não estamos satisfeitos com o que estamos achando? Sim, ou seja, a vida que eu estou levando, as coisas que estão acontecendo, eu não estou satisfeito. Eu estou infeliz de alguma forma. É uma pergunta que a gente precisa se fazer e precisa refletir. E com o tema de hoje, eu espero que a gente possa refletir melhor sobre isso. Deixa eu contar primeiro uma história, porque uma das coisas que acontece conosco é o que nós estamos pedindo nem sempre é o melhor para nós. Ou o que está nos acontecendo na vida é o que inconscientemente estamos pedindo ou construindo e não gostaríamos, não estamos satisfeitos. Então, nessa história, observe, é uma cidade antiga em que uma pessoa, um rapaz, estava sendo perseguido por ladrões. Eram inimigos e eles não queriam o bem dele. E ele se esconde justamente nesse local. E ele reza, ele ora fervorosamente ao Mestre Jesus, ao Pai, a Deus, né? E pede proteção, pede amparo, pede assistência, pede que aqueles algozes não o alcancem, não o encontrem, porque se o encontrarem, a sua vida corre risco. E ele rezando, e quando ele observa, ele vê uma aranha tecendo uma teia. E há um momento em que ele para e pergunta na sua oração, mas Senhor, meu Deus, eu te peço proteção e é isso que o Senhor me dá? Me faz uma aranha a tecer uma teia? E ele continua em sua prece e a aranha a tecer a sua teia. Daqui a pouco ele escuta vozes se aproximando, vozes com raiva, gritando, e ele observa e percebe que são seus inimigos. E ele
continua orando fervorosamente e receoso de perder a vida ali, quando um dos inimigos diz: vamos olhar aqui dentro. E quando ele pensa assim: acabou a minha vida, o outro segura em seu braço e diz: não, você não está vendo que tem teia de aranha? Se ele estivesse escondido aí dentro, não teria teia ou a teia estaria rasgada. E eles seguem adiante. Olha que lição de vida essa história nos ensina. Por quê? Porque muitas vezes pensamos que nossas preces não são atendidas, que nossas preces não são ouvidas. E com essa história a gente percebe um ensinamento muito bonito, porque Deus faz conforme a necessidade, conforme a circunstância, e não da forma como eu gostaria que fosse. Porque Deus, o Pai, na sua infinita bondade, sempre procura nos atender, mas desde que mereçamos, desde que seja o melhor para nós, desde que seja o necessário. A bondade de Deus se revela de muitas formas. E Jesus, com a sua vinda, veio mostrar isso. Veio mostrar o amor do Pai por cada um de nós. E Jesus disse: pedi e vos será dado. E aí você pode se perguntar: mas Aníbal, eu tenho pedido tanto, eu não tenho conquistado, não tenho conseguido. E uma coisa interessante, será que eu estou pedindo mesmo? Ou será que eu estou lançando para o universo questionamentos ou pedidos dúbios? Dúbios? Sim. Por que dúbios? Imagine que você está pedindo algo que se realize e aí você joga a pergunta: eu mereço? Já gerou uma dúvida. E se não for o melhor para mim? Outra dúvida. Não, mas pode não dar certo. Outra dúvida. Quando Jesus fala, pedi e vos será dado, eu preciso me movimentar. E não adianta somente pedir, eu preciso fazer a minha parte. Mas também eu tenho que ter mais coisas que a gente vai vendo. Jesus também disse, buscai e achareis. Ou seja, eu preciso procurar. Eu preciso ir atrás. Não adianta esperar que caia do céu. Há uma outra história muito interessante em que Jesus com seus apóstolos estavam se caminhando de uma cidade a outra, e um caminho com muitas pedras. Num trecho do caminho eles passam com um comerciante que estava com a sua carroça com a roda quebrada ao chão e ele de joelhos rezando, olhando para cima. Jesus passa adiante com seus apóstolos. Mais adiante, depois de uma curva, eles se deparam com outro comerciante, com uma cena muito parecida com a anterior. Uma roda de carroça caída por conta das pedras, mas uma atitude diferente. Eles percebem agora aquele comerciante buscando levantar a carroça e calçá-la para que ela fique numa altura que ele pudesse colocar a roda. Estava praguejando, estava reclamando, não estava rezando, estava pedindo a Deus ajuda, mas ao mesmo tempo reclamando porque Deus não ajudava. E Jesus pede que os apóstolos o ajudem. E eles levantam a carroça para que o comerciante coloque a roda e coloque o cravo, o pino. E ele agradece e vão adiante. Lá na frente eles questionam a Jesus: mas Senhor, aquele primeiro que estava rezando, pedindo ao Pai em oração, com todo fervor, com todo amor, nós não ajudamos, e a esse que estava praguejando, reclamando de Deus, esbaforido, nós ajudamos por quê? Porque ele estava buscando. Porque ele não estava esperando que caísse do céu. Olha que interessante. Jesus também disse: batei à porta e ela se vos abrirá.
Então eu preciso ir em direção do que eu quero. Eu preciso superar os obstáculos. A porta é um obstáculo, é uma dificuldade que eu preciso transpor. Então isso é interessante, porque Jesus, ao falar estas 3 frases, aparentemente tão simples, mas de uma forma comportamental complexa, mas mostrando que a gente pode conquistar, ele pensou assim: eu acho que não vão acreditar em mim. E eu vou reforçar o ensinamento. E ele disse: todo aquele que pede, obterá. Todo aquele que procura, achará. E a todo aquele que bate a porta, esta se abrirá. Olha que interessante. Olha que interessante. A doutrina dos espíritos, e agora aqui por meio de Emmanuel, numa obra muito interessante intitulada Pensamento e Vida, fala, com outras palavras, o que Jesus disse. Ele nos fala o seguinte: responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas segundo a natureza de nosso pensamento. Então, a forma como eu penso, a forma como eu ajo, o que eu falo, tudo isso faz com que a vida me responda. Mas eu preciso ter uma consciência do que é melhor para mim, do que é melhor para o outro. Eu preciso entender as leis divinas e compreender se os meus pedidos são conforme as leis divinas, estão adequadas. E então Emmanuel afirma que a vida em todas as coisas e para todas as criaturas, em todas as circunstâncias, ela nos responde, ela nos traz conforme a natureza do meu pensamento, a natureza do meu chamamento. E chamamento aí é muito interessante, porque chamamento tem a ver com vontade, com desejo de querer que aquilo se realize. E esse desejo, ele precisa ser ardente. No Antigo Testamento, em Provérbios, Salomão nos fala para que tenhamos cuidado com o que eu penso, pois a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos. André Luiz também nos diz isso, dizendo que tudo na vida, tudo no universo se resume a pensamento e vontade. O pensamento, ele cria, ele constrói a minha realidade. E a vontade dá a direção e a intensidade, a durabilidade que esta criação mental permanecerá. Uma pessoa muito negativa, as coisas na sua vida se tornarão negativas. Os acontecimentos são desastrosos, não são bons, não são agradáveis. Uma pessoa positiva, com fé, alegre, confiante, em harmonia com o universo, as coisas começam a acontecer, o universo conspira. E ela agradece. Mesmo quando algo de ruim lhe acontece, ela sabe tirar um ensinamento. Porque não só coisas boas nos acontecem. Nós precisamos passar por diversidade de experiências. Mas nós somos interessantes. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. Quem não já se pegou com essa armadilha? Quando eu digo assim: ai meu Deus do céu, tanta coisa boa acontecendo em minha vida, mas eu não mereço tudo isso. Olha aí a lei de merecimento, eu titubeando. Ou então, as coisas acontecendo, as coisas boas acontecendo, e aí me vem o seguinte pensamento, ou a seguinte frase: meu Deus do céu, é tanta coisa boa que eu não sei o que é que vai vir de ruim aí pela frente. Deve estar vindo alguma coisa, alguma desgraça, alguma coisa muito ruim. Porque depois de tanta coisa boa, deve vir coisa ruim. Então, é interessante porque responde um pouco do que a gente afirmou ou das perguntas que a gente trouxe no início. Por que eu desejo, mas as coisas não se realizam? Ou por que o que eu estou conseguindo não é o que eu quero? Por que eu estou infeliz? Salomão fala disso em Provérbios. Tenha cuidado com os seus pensamentos. Porque no momento em que eu jogo um pensamento positivo, mas em seguida eu jogo um pensamento negativo, a minha criação mental é dúbia.
Se eu não acredito nem em mim, jogo dúvida. Isso é ruim. Se eu acho que não sou merecedor, isso é ruim. Se eu penso que depois dessas coisas boas virão muitas coisas ruins, e eu digo é melhor não conseguir. Novamente, o meu pensamento final foi de não conseguir. Então eu tenho que ter uma convicção, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo ele vai justamente dizer isso. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas eu preciso me ajudar, eu preciso confiar, eu preciso acreditar em mim, eu preciso me desafiar, eu preciso me superar, eu preciso sair da inércia, do comodismo. E nada melhor que o começo do ano para eu traçar novos planos. Jesus falou, e aqui o Evangelho nos traz, a cada um conforme a sua obra. Isso é lei de merecimento. Isso é a colheita do plantio. Então que eu possa lembrar disso, que eu possa fazer por onde, que eu observe que sementes eu estou plantando diariamente no caminho da minha existência e na do meu próximo. Outra coisa que é importante que Jesus disse e os Espíritos afirmam: pedi a luz que clareie o seu caminho, e essa luz será dada. Se nesse momento você está passando por dificuldades, por circunstâncias desagradáveis, peça auxílio, peça ajuda espiritual, peça ajuda material humana, alguém que você confie, que não vai usar o seu chamado, o seu pedido contra você. Peça discernimento, peça forças para resistir ao mal, e essa força virá. Porque o mal é muito tentador. As dificuldades, embora não sejam tentadoras, mas minam a nossa força. Por isso nós precisamos pedir assistência aos bons espíritos. E saibamos disso, eles não negam auxílio. Não negam. Só que eu preciso estar atento, ouvinte, em silêncio perceptivo para ouvir as inspirações, as ideias que me chegam. Às vezes as ideias me chegam, mas eu não escuto, e eles falam para terceiros, e aquela pessoa do nada vem falar comigo sobre uma coisa que está acontecendo. Então eu preciso observar os sinais. Nós temos um anjo da guarda, e desta forma eles falam: pedi bons conselhos, e eles nunca lhes serão recusados. Eles nunca serão jamais recusados. Quantas vezes ele pode vir em sonho? De manhã você acorda com a ideia, com a solução do problema, ou no meio da noite. Você começa a escrever e flui de uma forma natural as ideias para a solução do problema. Só que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso pedir, mas eu preciso abrir a porta. Eu preciso procurar. Eu preciso buscar. E aí uma coisa importante. Nós temos que pedir com sinceridade, com fervor, com todo amor. Eu preciso pedir com fé. E fé não é só religiosidade. Fé é acreditar, é confiar. Isso é tão interessante porque aquelas pessoas que pediram ajuda a Jesus para que Jesus os curasse, conseguiram. Teve irmãos que foram curados só por tocar na túnica de Jesus, como a mulher hemorrágica. É tão interessante essa passagem, porque Jesus curou indiretamente, mas fruto do desejo dela, do fervor dela, da fé dela, da sinceridade. Há uma passagem no Evangelho de Jesus, narrada por Marcos, onde Jesus falou que em sua cidade natal ele não tinha crédito, ele não era acreditado, ele era o filho de um carpinteiro.
E ele até diz assim, é interessante que normalmente os profetas não são acreditados em sua terra natal. E ele mesmo diz que foi o local onde ele menos curou pessoas. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam nele, as pessoas não tinham fé. Ele era mais um. Santo de casa não faz milagre. Olha que interessante. Por que não faz? Porque eu não acredito. Porque eu não tenho fé. Porque eu não confio. Eu preciso ter confiança. Eu preciso do fervor. Eu preciso da vontade. Eu preciso querer. Porque quando as coisas acontecem de má vontade, as coisas não dão certo, ou até dão certo para um outro lado, ou seja, contrário ao que eu queria. Mas diante de tudo isso, eu posso começar a conquistar. Eu posso começar a superar as dificuldades. E aí uma coisa que eu preciso ter é humildade. Saber que não sou só eu. Tem a minha parte? Tem. Mas há também a ação divina, a ação dos bons espíritos. Eu nunca posso me esquecer disso. A humildade permite isso. Então, olha que interessante esse tema. Buscai e achareis. Nós estamos falando sobre um tema que é útil para o nosso dia a dia, que é relevante à compreensão, à sua utilização, à sua prática. Eu já passei por situações de vida, eu e minha esposa, nossa família, que nos testaram muito. E, para superar aquilo, eu me lembro que durante aquele período, mesmo abalado, arrasado, eu tinha uma fé, eu tinha um fervor. O tempo que eu estava, trabalhava, né? Então, o tempo que eu estivesse me deslocando ou não estivesse fazendo algo do trabalho, por exemplo, eu estava em pensamento, em oração, pedindo, clamando, agindo mentalmente, executando, ajudando na cura daquela pessoa que precisava, que estava passando por problema. E o problema dela interferia na nossa felicidade, na nossa harmonia. Então eu me lembro que eu mobilizei céus, pedi ajuda a vários amigos que ajudaram em oração, ajudaram de outras formas. Então, e eu acreditava que a gente conseguiria. E conseguimos, até rapidamente. Porque o problema maior é que eu peço, mas eu me arrependo. Eu peço e julgo que não mereço. Eu peço e jogo a dúvida, será que vai dar certo? E se não der? E se não for o melhor? Então eu preciso pensar bem. Porque eu preciso ter a segurança, ter o fervor, ter a fé, ter a confiança de que vai acontecer e de que vai dar certo. Então, esse tema, eu acho ele é oportuno todos os dias de nossa vida. Mas eu procurei trazer com carinho para o início de nosso ano, para que nós possamos levá-lo para o dia a dia, possamos utilizá-lo de uma forma melhor, possamos inclusive nos planejar. E uma coisa interessante, eu li outro dia um texto que eu acredito que é oportuno também para esse tema. O título do texto era Sempre olhe em 6 direções. Olha que legal. É um texto simples, inspirativo e que nós podemos, tem tudo a ver com o que estamos falando e pode nos ser útil no dia a dia. A primeira direção, olhe para a frente. Por que eu preciso olhar para a frente? Para eu saber para onde eu estou indo e planejar com antecedência. O que é que eu quero realmente? Pensar o que eu quero é bom para mim? É bom para os outros? Está conforme as leis de Deus? Se sim, vá adiante. Vá com firmeza. Planeje. Peça ajuda espiritual e ela não será negada. Outra coisa que eu preciso olhar é para trás, para lembrar de onde eu vim, para evitar os erros do passado.
Por quê? Porque os erros, eles devem servir de aprendizado. E aí uma coisa muito interessante, porque às vezes eu cometi muitas falhas no passado e hoje eu estou para baixo, eu estou num buraco, eu estou arrasado. E quando eu olho para trás, eu não saio desse olhar para trás, de olhar por esse retrovisor. Por quê? Eu não me perdoo. Porque eu não perdoo o outro. Então, o auto-perdão e o perdão ao próximo é de extrema necessidade. Quando eu olhar para trás, muitas vezes, ao perceber o que eu fiz de errado, eu corrigir, eu ir buscar reparar, eu buscar o perdão, mas acima de tudo, me auto-perdoar, porque eu fico me auto-flagelando. E com esse sentimento eu não consigo ir adiante. Eu preciso olhar também para baixo. Por que olhar para baixo? Para me certificar de que eu não estou pisando em outras pessoas. Porque as conquistas começam a acontecer, por isso que os Espíritos pedem para que nós sejamos humildes. Jesus falava muito disso. Então, eu tenho que ter cuidado para não estar pisando em outras pessoas e causando a ruína de outras pessoas ao longo desse caminho. Por isso que eu falei, quando eu olhar para frente, que eu perceba se aquilo é adequado, se realmente é bom. Se não for, se eu não tenho a clareza, pedir orientação. Eu preciso olhar para os lados, para ver quem está lá, quem está ao meu redor, para apoiar se for preciso, ou ver quem está me apoiando também. Muitas vezes eu preciso da ajuda e agradecer, sentimento de gratidão. Eu nunca posso me esquecer, eu tenho que olhar para cima, para me lembrar de Deus, lembrar que Ele sempre está no controle, que cuida de tudo e de todos. É interessante porque a gente sempre coloca Deus lá em cima, mas na verdade Ele está no meio de nós. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, Ele está em nós, Ele está na natureza, Ele permeia tudo. Mas é interessante que a gente olhe para cima. Por quê? Porque a gente tem a noção da dimensão do universo, da grandiosidade da criação divina. Como isso é belo, como isso é grande. E por último, eu tenho que olhar para dentro. Por que olhar para dentro? Porque eu preciso me lembrar do quanto eu preciso me melhorar. Um pouco a cada dia. Não para dizer que não tenho jeito. Eu tenho jeito. Você tem jeito. Cada um de nós é possível melhorar-se. A lei de progresso funciona para isso. Os bons espíritos estão para nos ajudar, nos apoiar, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, familiares e amigos. Nunca devo me esquecer disso. Muitas vezes a providência divina não vai nos acudir, com um auxílio material, mas sim nos inspirando com ideias que se encontram, e nessas ideias nós vamos ter os meios de sair da dificuldade. Isso pode surgir no meio da noite, pode surgir do nada. Se eu começar a escrever, as coisas começam a fluir, começam a vir, pois Ele conhece as nossas necessidades e nos provê como nós necessitamos, mas eu preciso fazer a minha parte. Por isso, Jesus falou, vigiar e orar. Eu preciso vigiar meus pensamentos, tanto para emanar pensamentos bons e depois não estar contradizendo com pensamentos duvidosos, dúbios ou negativos. Eu preciso acreditar e ter fervor. Tá certo, meus irmãos? Nós vamos chegando ao nosso fim. Desejo que tenha sido útil o nosso entardecer espírita, sempre 30 minutos aos sábados, né? Sempre 30 minutos. Trouxemos essa temática de hoje como uma forma de nos orientar, de nos instruir, de nos inspirar para a nossa vida. Não só nesse momento de início de ano, mas que todos os momentos sejam de renovação. Que nós possamos superar a pessoa velha que reside em nós, para que surja uma pessoa nova. Para que nós possamos nos libertar de nós mesmos, de nossos maus hábitos, de nossas imperfeições, de nossos vícios, de nossos preconceitos. Desejo
já agora fazendo a nossa oração final, desejo a cada um de nós que você realize o que você está desejando, o que você está buscando. Que você procure, que você bata a porta, que você peça. E saiba também receber com sentimento de gratidão, de sentimento retribuindo também ao próximo, retribuindo a vida, ajudando outros irmãos e irmãs que estão necessitando. Lembremos do texto que possamos olhar em 6 direções. Espero e desejo muita paz e muita luz em sua vida. Que assim seja.